Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá ao Senhor. Podem se sentar. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita aos judeus cristãos que viviam fora da Palestina e estavam passando por grandes provações na sua fé. Por causa da sua fé. Eles estavam correndo um grande risco de serem mortos por causa de Cristo. O autor, que nós não sabemos quem é, mostra através dessa carta a superioridade de Cristo aos mediadores e líderes do Velho Testamento, a superioridade da Nova Aliança, e traz exortações, alertas, admoestações para esses irmãos, porque muitos deles, por estarem passando toda essa provação, por estarem sendo perseguidos em nome de Cristo, estavam cogitando voltar ao judaísmo. Então, o autor escreveu para que eles perseverassem, para que eles permanecessem unidos. E quando nós examinamos o capítulo 12, onde está o versículo base dessa mensagem, nós vemos que o autor incentiva os irmãos a olharem para Cristo, a aceitarem a correção de Deus, a suportarem o sofrimento e a serem fortes. Então, ele estava incentivando os irmãos a não olharem para trás, para a velha vida deles lá no judaísmo, mas perseverarem em olhar para Cristo e olhar para a cruz, porque de lá sairia a força deles, de lá sairia a força para enfrentar as provações, para permanecerem fortes. E quando olhamos a segunda parte do capítulo 12, nós vemos que ele ensina os irmãos a como viver uma vida santa diante de Deus, mostra a conduta em que Deus se agrada de nós, enfatiza os cuidados que os cristãos devem ter uns para com os outros e a importância de um bom relacionamento, que nós devemos ter um para com os outros. E quando nos atentamos para a primeira parte do versículo 14, nós vemos a seguinte frase: seguir a paz com todos os homens. Mas o que significa seguir a paz com todos os homens? Seguir a paz com todos os homens significa literalmente correr em direção à paz, perseguir a paz. A palavra, traduzida como seguir, no grego, traz a ideia de correr prontamente e com determinação a fim de capturar alguma coisa, que nesse caso é a paz. A paz é um fruto do Espírito Santo, como podemos ver lá em Gálatas 5:22. E também é um atributo comunicável de Deus. O que é um atributo comunicável de Deus? É uma característica de Deus que ele compartilha conosco, como podemos ver lá em João 14:27. O versículo deixa explícito que a paz não deve ser apenas buscada com as pessoas que professam a mesma fé que nós, com pessoas que têm a mesma opinião política ou teológica. Não, ela deixa explícita que a paz ela deve ser buscada com todos, sem exceção. O original da palavra paz, usada no texto, expressa um bem-estar completa. E nós só podemos buscar a paz com os outros quando nós a temos no nosso coração. E quem é a paz? Jesus Cristo, ele é o nosso príncipe da paz. Então, nós só podemos ter a paz com uma comunhão íntima com Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Tendo a paz no nosso coração, tendo Jesus Cristo em nosso coração, nós vamos buscar fazer de tudo para também ter a paz com os outros, para ser pacificadores, para ter a paz com os outros, para buscar uma vida onde a gente, na medida do possível, tentar se dar bem com todos, né? Mas, claro que com isso, essa paz não pode sobressair certos princípios, né, que nós temos. Se existe alguém que, para a gente manter a paz com essa pessoa, a gente tem que fazer algo que desagrada ao nosso Senhor, é claro que a gente não vai dar para ser 100%, né? A gente vai ter que orar pela vida daquela pessoa e tentar fazer de tudo também para não criar nenhum tipo de desavença, nem nada do tipo. Como a gente pode ver lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Como eu falei, a paz ela só pode ser adquirida através de uma íntima comunhão com Jesus Cristo, que ele é o príncipe da paz. E através dele nós vamos ter essa paz que excede todo entendimento, como diz aqui Filipenses capítulo 4,
Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. E quando nós seguimos para o texto de Hebreus 12, diz assim: segui a paz com todos os homens e a santificação, a santidade. A mesma aplicação e intensidade que o autor usa para falar acerca da paz, ele usa também para falar sobre a necessidade da santidade. A ordem é seguir a paz com todos e a santificação. Isso significa que a busca pela paz é inseparável da busca pela santificação. Logo, devemos perseguir tanto a paz quanto devemos perseguir a santificação. Enquanto eu estava pesquisando, estudando sobre o assunto, eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. E era mais ou menos assim. Havia certo menino que vivia numa fazenda. E ele banhava semanalmente seus porcos. Logo após banhar os seus porcos, ele observou que aqueles porcos corriam para o lamaçal mais próximo e começavam a rolar no lamaçal. E ele também percebeu que os porcos pareciam mais felizes rolando na lama do que de banho tomado. Um pouco depois, caminhando pela fazenda, ele viu uma ovelha lá com a sua lã branquinha, toda limpinha, toda mimosa. E uma coisa inusitada aconteceu. Aquela ovelha caiu numa poça de lama. E ao contrário do porco, que fazia questão de ir lá se jogar na lama e ficava feliz com aquilo, ela entrou em desespero. A ovelha começou a berrar, começou a se contorcer e fazer de tudo para sair daquele lamaçal. E quando ela finalmente conseguiu sair daquele lamaçal, ela correu para a grama e começou a se esfregar até ficar limpinha. Os porcos representam os homens do mundo, que vivem de maneira pecaminosa e precisam do pecado para ser felizes. As ovelhas representam os servos de Deus, que se esforçam para viver limpos aos olhos do Senhor. E quando pecam, não conseguem ficar felizes com isso. Pelo contrário, se arrepende, chora, sai da lama e se esforçam para viver em santidade e pureza aos olhos do Senhor. Como podemos ver lá em 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como assim Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas agora, Manu, o que é santidade? Você estava falando de santidade, mas o que é santidade? Santidade é separação, dedicação, consagração total a Deus. Santidade é você abrir mão dos seus pensamentos, das suas opiniões, para dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Santidade é lutar contra os próprios desejos e prazeres em amor ao Senhor. Resumindo tudo isso, santidade basicamente é uma mudança que ocorre de dentro para fora, onde o Espírito Santo vai te orientando e te mostrando através da palavra dele o que o desagrada. Como fala o texto que eu citei aqui no início, João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas como eu ando em santidade? Não se deixando dominar por nenhuma obra da carne. Como podemos ver lá em Gálatas 5, do 19 a 21. Caso vocês não conheçam as obras da carne, eu vou citar aqui. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes a essa. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que muito se é falado do amor de Cristo, de como Ele é bonzinho, de que Deus é amor, Deus me ama, Deus te ama, pode fazer o que quiser, está tudo liberado. Ele já pagou um alto preço por nós, não precisamos mais fazer nada. Mas Cristo não nos ensinou isso. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Cristo nos chama para renunciarmos às nossas vidas, nossas próprias vontades, nossos próprios desejos em amor a Ele. Eu sempre pensei que santidade tinha a ver apenas com estar moralmente correto. Acho que deu para entender.
Eu pensava que santidade era não xingar, pensava que santidade era apenas não xingar, vou colocar assim, né? Era não usar roupa curta, nem decotada, era não ficar, né? Não sei se os idosos não, os mais velhos conhecem essa expressão, né? Mas é o ato, hoje em dia, que está conhecido entre os jovens, que não tem compromisso um com os outros, fazendo coisa de namorado, vamos colocar assim, ou de casado, enfim. Eu pensava que santidade era apenas sobre isso. Eu pensava que eu estava sendo santa e pura porque eu não fazia isso. E eu realmente achava que santidade era apenas tudo isso. Até que o Senhor me mostrou que santidade não é apenas sobre o não que você dá para o mundo, mas é sobre o sim que você dá a Deus. Um exemplo bem claro disso vamos supor que existe uma... Vamos dar um exemplo, vamos supor que tem uma pessoa e essa pessoa, ela se diz cristã, e dentro da igreja ela dá muito exemplo e tudo mais, só que fora da igreja ela vira outra pessoa. Ela xinga desvairado, ninguém nem passa na cabeça dos outros que aquela pessoa é cristã. E aí essa pessoa é confrontada. E aí, para aliviar a consciência dela, ao invés de ela parar de xingar, totalmente, o que ela faz? Acho que os mais jovens vão entender mais ou menos o que eu quero dizer, devem conhecer exemplos, né? Que a pessoa, ao invés de parar de xingar e começar a colocar palavras santas na tua boca, palavras de bênção, né? Substituir as palavras, elas começam a trocar o palavrão. Ela coloca uma letrinha a mais no palavrão para um alívio de consciência. Tipo, não estou xingando, mas a intenção é a mesma, é xingar, só que na cabeça dela, ela tá, de algum modo, não está mais desagradando a Deus. Então, ela, supostamente, na cabeça dela, deu um não para o mundo, mas ela continua, a intenção é a mesma, de xingar, amaldiçoar o teu irmão. E qual seria o certo? Ela, não, isso é errado, a palavra de Deus diz que não pode sair palavras torpes da boca de um justo, então, a partir de hoje, não vai sair mais nenhuma palavra torpe da minha boca. Pelo contrário, vai sair palavras de bênção, vai sair palavras de paz. Minhas palavras vão ser diferentes, eu não vou mais sair xingando todo mundo. Não, isso é errado, Deus se agrada disso. Então, irmãos, nós precisamos rever nossos conceitos. Precisamos viver verdadeiramente Jesus. É o que eu falei, não é sobre o não. Não é apenas sobre o não que você dá ao mundo, mas o sim que você dá para Deus. Nós não somos salvos por viver em santidade, mas quem é salvo busca a santidade. Não adianta você se dizer cristão se você não tem uma conduta de cristão. Se no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, as pessoas não te reconhecem como cristão. Não porque você fala, mas porque realmente as suas atitudes demonstram a atitude de um cristão. Isso apenas envergonha o nome do Senhor. Meninas, as nossas vestes têm que ser diferentes das vestes das meninas do mundo. Tem que ser diferente. A gente temos que nos vestir com decência, com pudor. Não apenas por amor aos nossos irmãos, mas porque a nossa veste também tem que glorificar a Deus. Tem como, sim, ser estilosa, ser bonita, sem ser vulgar. Aí, a Joyce é um exemplo. A Joyce sempre vem muito, muito arrumada, muito bonita. A Gabi também, sempre muito bonitas e sempre decentes. Não precisa de indecência para ser bonita, para se vestir bem. Da mesma forma, meninas, os nossos relacionamentos, a nossa vida emocional, tudo isso tem que refletir Jesus, tem que ser diferente das meninas do mundo. Para mim, é agoniante ver. Não que eu seja melhor, não, bem longe disso. Mas eu acho agoniante ver meninas lindas do Senhor, reservadas, lindas, sabe, cheias do Espírito Santo, caindo na lábia de qualquer menininho, com palavras bonitas que aparecem. Por quê? Porque não preservam o teu coração no Senhor. Porque são carentes de amor de homens, não compreendem que o amor maior foi dado lá naquela cruz. Entende? Então, gente, as meninas que namoram e as meninas que estão solteiras, se a sua conduta, as meninas que estão solteiras primeiramente, incluindo a mim, se a nossa conduta é de ficar tirando para todos os lados, querendo seduzir, ganhar pela beleza e essas coisas assim, a gente está sendo exatamente igual às meninas lá do mundo. Então tem alguma coisa de errada, isso também tem que refletir. E da mesma forma, as meninas que namoram, não estou incluída, as meninas que namoram, os seus relacionamentos têm que refletir Deus, tem que ser diferente. O que eu canso de ver por aí é namoros
que se dizem cristãos iguais, idênticos a namoros de pessoas que eu conheço que são do mundo. E eu fico, gente, mas como assim? Meninos, da mesma forma vocês, não condiz com um menino cristão ficar se juntando numa rodinha de garotos para ficar falando coisas obscenas sobre as meninas, ou para ficar rindo de gracinhas, de coisas obscenas. Isso não condiz com um menino cristão, ficar falando, ficar rindo, ficar ouvindo. Se você tem um amigo que faz isso, o que você tem que fazer é corrigi-lo, se ele não te ouvir, você se afastar, porque isso não condiz. A palavra de Deus diz que quando Paulo orienta Timóteo a lidar com as irmãs mais novas, com as irmãs jovens, ele fala para ele olhar para ela como irmãs, com todo o pudor. Da mesma forma, vocês têm que fazer isso com as meninas também, olhar para elas com toda a pureza, não com uma possibilidade de alguma coisa, não. Da mesma forma, o relacionamento de vocês, a vida emocional de vocês, meninos, também tem que refletir Jesus, tem que ser diferente dos meninos lá do mundo. Não pode ficar da mesma forma tirando para todos os lados, defraudando as meninas, sabe? Isso não é a conduta de um cristão, tem que ser diferente. Nós precisamos nos pautar na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra isso. Gente, jovens, solteiros, cristãos, se for da vontade de Deus que um dia nos case, que um dia nós nos casemos, Ele vai enviar a pessoa certa na hora certa. Isso é, quando Ele quiser e se Ele quiser. Amém? Então não adianta ficar com desesperado, não. Vamos fazer o seguinte, vamos estudar mais da palavra de Deus, vamos orar, estudar teologia, estudar também em escola, faculdade, trabalhar, crescer na vida, e as demais coisas não serão acrescentadas no momento certo. Não adianta ficar correndo atrás, não adianta. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos mudar a nossa conduta, nosso jeito, nossa postura de ser perante o mundo. Mas, irmãos, tudo que eu falei são coisas importantes e coisas que eu prezo muito por tudo isso. Mas que venhamos deixar claro, muito claro, que não há roupa decente que cubra a podridão de um coração invejoso, de um coração lascivo, de um coração depravado. Antes de tudo, a transformação deve ocorrer no nosso coração, pois não adianta nada, como eu falei, uma roupa decente, uma boca onde não saem palavras torpes. Se dentro do meu coração existe todo tipo de sentimento ruim, de pensamento ruim, e eu os escondo atrás de uma capa de religiosidade. Não adianta eu ser considerada santa aos olhos dos meus irmãos, se aos olhos de Deus eu sou considerada uma hipócrita, que aparentemente sou toda certinha, toda santinha, mas o Senhor sabe que não é isso que está no meu coração, que eu faço isso só por fachada. Não adianta. Nós saímos de uma época onde tudo era pecado. Onde tudo era do diabo, tudo era pecado. Coca-Cola era do diabo, a mulher ela não podia usar calça jeans, ela não podia pintar as unhas, não podia se depilar, não podia cortar cabelo, o homem não podia vestir bermuda. E muitos entendiam que isso era santidade. E eu respeito, apesar de não concordar. Mas por termos passado por essa época onde tudo era considerado pecado, nós agora entramos numa época, num outro extremo, agora onde está tudo liberado. As pessoas podem fazer tudo. Você vê todo tipo de atrocidade dentro da igreja, de verdade. Conversando com alguns amigos na escola em relação à igreja deles, eu fico assim, de cara, eu fico perplexa, porque coisas que eu nunca imaginei que poderia acontecer dentro de uma igreja acontecem. Mas ainda no meio dos jovens, é uma loucura. É uma coisa assim que eu, de verdade, fico de cara. Então, nessa época em que vivemos, o que as igrejas, o que os jovens têm achado, né? Achado que pode ficar com quem, quantas quiserem, pode beber socialmente, pode ter relações com pessoas do mesmo sexo, pode fazer sexo antes do casamento, está tudo liberado. Mas o que a palavra do Senhor diz em relação a isso? Vamos ver, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas.
como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, é isso que Ele espera de nós. Irmãos, nós precisamos achar um equilíbrio. E o equilíbrio está na palavra de Deus. Entre esses dois extremos, onde não podia fazer nada e agora está tudo liberado. Nós precisamos achar um equilíbrio. E a gente consegue achar esse equilíbrio lendo a palavra do Senhor. Ele nos orienta. Peça orientação a Ele. Ele irá te mostrar o que agrada e o que não agrada, de acordo com a palavra dEle. Como podemos ver lá em Salmos 119, versículo 11 e 12. A sua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando escondemos a palavra do Senhor no nosso coração, Ele vai nos moldando, Ele vai nos ajudando. Ele vai nos purificando. A santidade é um processo que ocorre durante toda a vida daquele que foi redimido. A santidade não é um estado de completa perfeição nesse mundo. Ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação vamos mortificando nossa carne e nos submetendo a Deus, para que possamos cada vez mais ser parecido com Cristo por meio da obra do Espírito Santo em nossos corações. A santidade, irmãos, precisa ser desejada por todos nós. Deve ser o nosso maior desejo. Nós vemos lá em Efésios 5:1, Paulo orientando os irmãos, mandando os irmãos a serem imitadores de Deus, a quererem ser imitadores de Deus. Mas, irmãos, na caminhada cristã nós vamos tropeçar. Muitas vezes nós vamos cair. Mas nunca iremos ficar prostrados, pois é Deus que nos sustenta. Ele nos pega pela mão e nos conduz para seu lado. É o Senhor dos senhores, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Pobre, irmãos, é o homem que pensa que pode se preservar sozinho. Pobre é um homem que pensa que a tua salvação depende da sua conduta moral. Homens assim são fadados ao fracasso e à frustração, pois não conhecem o Deus da Bíblia. Não conhecem a sua própria natureza depravada. Sem Deus, nada podemos fazer. Pois todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. Concluindo, a última parte desse verso, lá de Hebreus 12, diz assim, vou ler o versículo todo. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá ao Senhor. Então, irmãos, a consequência de seguir a paz com todos e de seguir a santidade é ver a Deus. O texto deixa claro que sem seguir a paz e sem seguir a santidade, seremos privados completamente, não iremos ver a Deus, privados de contemplar a glória de Deus. O que quer dizer, como eu já disse, que quando seguimos a paz e a santificação, teremos o maior privilégio de todos, que é ver o Senhor face a face. Muitos entendem que somos salvos por nos santificar, mas, na verdade, a santidade é um efeito daquele que é salvo. Irmãos, eu quero deixar claro que não sou eu quem me santifico, não somos nós que nos santificamos, mas é Cristo quem santifica. Eu tenho que lutar contra o pecado, sim, eu tenho que fugir dele, mas sozinha, por mim mesma, eu nunca vou conseguir. Eu não tenho forças para isso, eu não consigo. A minha natureza é pecaminosa. A minha natureza, ela quer pecar. Ela deseja, ela anseia por isso. Ela anseia. Mas Ele é a nossa força. É Ele quem nos purifica. É Ele quem nos santifica. Sozinhos nós não somos absolutamente nada. Ore. Peça a Ele. Leia a palavra dEle e faça a sua parte. Se humilhe aos pés do Senhor e reconheça o quão miserável você é. Peça ajuda e determine em teu coração não se contaminar com esse mundo. Assim como Daniel determinou em seu coração, assentou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, determine em teu coração, assente em teu coração não se contaminar com esse mundo, a ser diferente. E eu garanto que Ele irá te ajudar. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Vemos isso lá em Salmos, capítulo 51. Capítulo 51, versículo 17.
Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Então o Senhor não despreza um coração contrito. É Ele quem santifica, sim, mas nós temos que dar o pontapé inicial. Temos que decidir deixar Ele nos santificar, Ele nos moldar conforme a sua palavra. Escolha ser diferente, escolha deixar o Senhor te santificar. Se quebrante, sim, ore, fuja do pecado, abre o seu coração, fala, Senhor, me santifica, e comece também a tomar decisões. O Senhor me orientou claramente acerca de me afastar de pessoas que estavam, não é que estavam, eram má influências, vamos colocar assim, mas pessoas que não estavam me agregando nada, entendeu? Que estavam inconscientemente me levando a fazer algumas coisas mínimas, mas que desagradavam ao Senhor. Ele falou claramente comigo que eu tinha que me afastar. Mas por que Ele falou claramente comigo? Porque eu falei, Senhor, eis-me aqui, me mostra, Senhor, o que não está te agradando em mim. Se tem alguém, Pai, que eu ando, que não te glorifica, Pai, que o Senhor não se agrada de eu andar com essa pessoa, mostra para mim. Senhor, se tem algum pecado oculto, Senhor, me mostra, Pai. Me mostra, Senhor, me santifica, por favor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor. Então, irmãos, que nós venhamos nos santificar cada vez mais. Que nós venhamos permitir que o Senhor nos santifique, nos quebrantar aos pés dEle. E venhamos ser diferentes, jovens cheios do Espírito Santo, jovens que fazem a diferença aonde vão. Eu acho isso... É claro que eu sou mais jovem também, mais jovem cristã também. Só que eu também... Assim como os adultos, quando olham para o jovem cristão, acham muito lindo, eu também, quando eu acho muito lindo, porque é muito escasso, quase não existe. A gente vive numa época que é muito difícil a gente achar jovens que realmente se comprometam com a palavra de Deus, jovens que realmente buscam ser santificados, jovens que realmente estão preocupados em ser diferentes, em glorificar o Senhor onde quer que vão. Então, irmãos, assim da mesma maneira também os adultos. Até os adultos que normalmente sempre foram referência, né, para os mais velhos, até isso hoje em dia, graças a Deus a gente tem uma igreja onde os adultos são referências, são exemplos, jovens também, jovens abençoados, graças a Deus. Mas, irmãos, não é essa a realidade lá de fora. Não é essa. Não é essa. A gente fica sabendo de cada coisa que, às vezes, a gente não entende. Será que essa pessoa realmente conhece a Cristo? Será que essa pessoa realmente conhece a Deus? Meninas, novamente falando com vocês, porque o Senhor me direcionou, porque é uma coisa que Ele tem trabalhado comigo. Não convém. Meninas e meninos, porque tem meninos também que também faz isso. Não convém nós ficarmos falando mal de alguém. Isso é uma coisa bem óbvia, eu sei que é óbvia, mas nós inconscientemente nós nos pegamos fazendo isso. Inconscientemente. E nós temos que vigiar. Mas não é nada demais. É assim, isso desagrada ao Senhor, é pecado, isso afasta o homem de Deus, isso nos afasta de Deus. Parece uma bobeira, mas não é. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa que a gente acaba, ao invés de olhar para o irmão com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, a gente olha com um olhar de repulsa, com um olhar superior, com um olhar como se a gente fosse melhor. Essa mania que as pessoas têm, que a gente tem, de querer sempre criticar tudo. Eu falo por mim mesma. Eu às vezes me pego criticando tudo. Eu fico, Senhor, me ajuda, me purifica. Isso não pode ser, eu não posso ser assim. Não posso ser assim. Não posso. Eu tenho que olhar para as pessoas com um olhar de amor. Da mesma forma, a gente às vezes se pega muito olhando para a vida do outro, achando que tudo é para o outro, tudo nunca é para nós. Temos que parar com isso. Só quando a gente entender essas coisas, irmãos, quando a gente abrir o nosso coração, quando a gente orar ao Senhor e pedir para Ele verdadeiramente nos santificar, nos mostrar o que não o agrada, é que a gente vai ver o mover sobrenatural de Deus na nossa vida. É uma coisa que eu nem pretendia estar falando, mas numa passagem lá no Êxodo, eu não lembro exatamente onde que está, nem exatamente com quais palavras, mas eu lembro do Senhor falando ao povo
que para eles se santificarem, porque só depois que eles tivessem se santificado é que ele iria realizar grandes maravilhas no meio do povo. Então, vocês querem que o Espírito Santo desça aqui nesse lugar? Vocês querem ser transformados? Vocês querem sentir aquele avivamento que todos tanto falam? Então vamos nos santificar. Depois que nos santificarmos, o Senhor vai descer grandemente aqui nesse lugar. O Senhor não habita no meio da sujeira. Ele não habita no meio da sujeira. Precisamos nos purificar. Precisamos nos santificar. Precisamos ser diferentes. Amém, irmãos? Gostaria de estar chamando o Felipe aqui. Eu vou estar ministrando um louvor que esse louvor sempre falou muito comigo. Desde a primeira vez que eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi, na verdade, eu chorei muito ouvindo ele. E quem me conhece sabe que eu não sou de chorar. E é um louvor que ele fala sobre a realidade. A realidade. Sobre quem Cristo é, sobre quem nós devemos ser. Então, aos irmãos, se algum irmão conhecer, pode estar acompanhando aqui comigo no telão. Se alguém não conhecer, preste atenção nessa letra e vá falando com Deus desde agora, amém? Vou estar fazendo uma oração aqui, irmãos, antes de cantar o louvor. Pai amado, Pai querido, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te agradeço, Senhor, porque Tu se fez presente nesse lugar, Pai. Eu pude sentir o Senhor aqui comigo, Senhor, me ajudando, Senhor. Eu pude sentir, Senhor, a Tua mão no meu ombro, Senhor. Eu pude sentir, Pai. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, que da mesma maneira que eu senti, Pai, que cada um que nessa noite, Senhor, possa ter sentido também, Pai. E continue sentindo, Pai. Que cada um, Pai, aqui nessa noite, Pai, venha determinar em teu coração viver uma vida de santidade a Ti, Pai. Porque sem santificação, Pai, nós nunca poderemos ver o Senhor, Pai. Que venhamos ser, Pai, uma geração diferente, Pai. Uma geração, Pai, de jovens que Te amam, Pai. Que Te adoram, Pai. Uma geração, Pai, de adultos, Pai, que dão exemplo, que são um exemplo dos jovens. Oh, Pai, por favor, Senhor, se mova em nosso meio, Pai. Queremos Te sentir, Pai. Queremos, Pai. Queremos ter o Senhor aqui conosco, Pai. Senhor, nos purifica, Pai, nos santifica, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Sem Ti, Pai, nada podemos fazer, Pai. Ó, Pai, se tentarmos, Senhor, nos santificarmos, Senhor, por nós mesmos, Pai, isso vai ser em vão. Isso vai ser mera religiosidade, Pai. Então, por favor, Senhor, venha de encontro a nós, Pai. Nos dê força, Senhor, para ser diferente, Senhor, nesse mundo sujo, Pai, nesse mundo decaído, Pai. Que as pessoas possam ver, Pai, a diferença, Senhor, em nós, Pai. Que ao olhar para nós, Pai, eles vejam o Seu brilho refletido em nós, Pai. Ó, Paizinho amado, eu te peço, Pai, que essa noite não tenha sido em vão, Pai. Que essa palavra não tenha sido em vão, Pai. Ó, Pai, por favor, Senhor, santifica-nos, Pai. Santifica-nos, Pai. Santifica-nos, Pai. Precisamos de Ti, Pai, mais do que o ar que respiramos, Pai. Ansiamos por Ti, Senhor. Ansiamos por Ti, Pai. Fala conosco, Pai, cada vez mais e mais, Pai. Revela-nos, Pai, pecados ocultos, Senhor. Mostra, Senhor, o que fazemos, Pai, que não Te agrada, Senhor. E, Pai, dá-nos força, Senhor, para lutar contra esse pecado, Pai. Esteja conosco, Pai, todos os dias, Pai. Não permita, Senhor, por favor, não permita, Pai, que venhamos nos desviar do Seu caminho, Pai. Mas que venhamos perseverar, Pai. Que venhamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, Te conhecer, Pai. Prosseguir em Te conhecer, Pai. Cada vez mais, Senhor, nos santificar. Cada vez mais Te amar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Aleluia, Pai. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu?
exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar. Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, oh, oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz, seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer valer, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do teu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contraste. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Aleluia, Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Seja agradecido, Senhor. Aleluia.